Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Catarine Jordão, do Educar com Sapiência. E esse é o nosso terceiro episódio do Conversas para um Café, segunda temporada. Esse espaço onde nós pegamos o nosso cafezinho, que eu já passei o meu aqui, e vamos conversar sobre algo que tem relação com esse mundo da educação, esse universo onde nós estamos, cheio de tantas demandas, mas que exigem que a gente pense, que a gente conversa, reflita. E nessa temporada especificamente, nós estamos falando sobre a conquista da rotina, ou seja, pequenos atos, atividades, hábitos que nós podemos trazer para a nossa vida e ir aos poucos tornando parte do nosso dia a dia para trabalhar de forma mais intencional a educação das crianças e a nossa própria autoformação, essa questão que envolve a educação do caráter, que é o nosso tema favorito aqui. Se você está ouvindo esse episódio algum tempo depois, talvez você não perceba que nós tivemos um lapso temporal aí, né? De 2 ou 3 meses sem o episódio. E sobre isso eu queria lembrar algo que nós sempre conversamos aqui, que eu acho que é importante. A gente precisa de planejamento, de plano de ação, né, na nossa vida. Isso na educação das crianças, se você trabalha como professor, você precisa do seu planejamento, nós precisamos de planejamento da nossa vida pessoal. Eu sei que tem gente que não gosta, né? Não, eu preciso ir vivendo, não sei planejar muita coisa. Mas o que eu quero dizer é, eu sou uma defensora, né, do planejamento, embora eu seja uma pessoa que gosta muito de flexibilidade. Mas o que acontece? Quando você tem um plano, nesses altos e baixos da vida, esses imprevistos ou essas questões que tiram a gente um pouco dos eixos, se você tem um plano, se você tem uma rota traçada, quando aquela fase complicada passa, você sabe para onde voltar. Você não tem que ficar buscando tudo de novo, né? E agora o que eu faço? Eu acho que a gente acaba perdendo muito tempo na vida, de forma geral, tentando pensar o que eu faço agora, o que eu faço agora, o que eu faço agora. Porque nos falta isso de organizar, né, nossa sequência, assim, de forma um pouquinho mais planejada, mesmo que não seja possível planejar a vida especificamente falando, exatamente falando, mas pelo menos esse norte do caminho que nós vamos seguir. E aí eu queria começar, já que nós conversamos sobre isso aqui, fazendo uma pergunta para você refletir e considerar aí. Você considera que você é uma pessoa que sabe pensar de forma organizada, sabe pensar com clareza, ou consegue, né? Porque às vezes não é nem questão de saber, mas de conseguir. Por que eu estou fazendo essa pergunta? Na semana passada, nós tivemos uma aula especial aqui da academia, a Academia Educar com Sapiência, e nós abrimos para o público, e o nosso tema foi como ensinar a criança a lidar com os problemas. Nessa aula, especificamente, o nosso foco foi considerar assim, que se você quer ensinar a criança a lidar com os problemas, antes de tudo você precisa ensiná-la 2 pontos muito importantes. O primeiro é que ela precisa pensar corretamente sobre o problema, e o segundo é ela focar numa solução. Então, o próprio pensar corretamente sobre o problema já envolve você pensar direcionando para a busca de soluções. Por que isso? Na verdade, a nossa tendência, eu acho, como ser humano, é pensar de forma caótica. É pensar de modo desordenado, assim. Então, quando a gente tem um problema, a gente começa a pensar sobre aquilo e às vezes aquele problema vai assumindo uma forma tão grande na nossa mente, parecendo um monstro, né? Que você pensa, eu não tenho condições de lidar com isso. Eu não sei nem por onde começar. E quando eu começo, o negócio não vai, eu me frustro, me decepciono. Isso só gera mais ansiedade, mais frustração. E fica esse ciclo vicioso.
Quando eu falei sobre isso na aula, uma coisa que eu achei super interessante, eu pedi para quem quisesse receber o material que eu fiz, né? Um material para você imprimir e usar com as crianças ali para essa estratégia que nós passamos na aula. Algumas pessoas me escreveram, foram e-mails muito legais, li muita coisa interessantíssima. Aliás, gente, como é bom, né, quando você vê uma pessoa dedicada, assim, em concluir as coisas, em fazer aquilo realmente acontecer, né? Eu sempre falo que aqui nosso lema, ou um deles, aqui no Educar com Sapiência, é que nós queremos nos juntar às pessoas que fazem acontecer. Porque, enfim, né? Já tem muita coisa aí rodando, muita gente caminhando, e nós queremos trabalhar com quem está querendo partir mesmo para a ação e resolver os problemas, né? E o que eu achei legal foi que em muitos e-mails que eu recebi, as pessoas me diziam assim: olha, enquanto você dava essa aula, enquanto eu fazia as anotações, eu percebi que eu mesma tenho esse problema de não saber pensar corretamente sobre as questões. Às vezes eu leio, eu me informo, eu faço um curso e quando eu vejo meu raciocínio está desorganizado e eu não consigo trazer aquilo para a prática, não consigo me dedicar, manter a constância. E várias pessoas comentando isso, e eu achei isso muito legal porque eu acho que isso é nossa tendência, esse pensamento confuso, especialmente uma tendência moderna. Já vou até falar sobre isso daqui a pouquinho. E é minha tendência também. Quando eu falo para vocês dessas questões, eu sei que quem já me conhece aqui sabe que é assim que eu abordo os problemas. Eu trago para vocês questões que eu já percebi na minha própria vida e que de algum modo eu encontrei quem ou o que me orientou naquele aspecto. E eu gosto muito de poder compartilhar isso porque eu acho que se funciona para uma pessoa, para várias pessoas, pode funcionar para vocês também. Então, sobre essa questão de você identificar, né, pensar corretamente, basicamente a gente pode considerar que existem dois tipos aí de pensamento. Pode ter aquele pensamento que te derruba, que vai se tornando cada vez mais opressor, vamos dizer assim, te traz para baixo, né? E puxa outros pensamentos ruins. Isso acontece muito. E tem aquele pensamento que te direciona para cima, que te faz ir lá segurando nas bordas ali daquele poço onde você está e vai chegando até que você sai daquele lugar porque o seu pensamento te ajudou a pensar, a traçar um caminho, né? Encontrar uma solução. Agora, por que a gente não consegue, às vezes, pensar com clareza? Por que às vezes a gente tem essa sensação de que a nossa mente está uma bagunça, assim, os pontos não se conectam? Às vezes eu tenho a sensação até de uma neblina, sabe? Uma névoa que parece que falta, assim, alguém vir e tirar aquilo para eu conseguir enxergar com clareza o que eu estou passando, o que eu estou vivendo e, enfim, organizar mesmo, clarear, refrescar o pensamento. Eu sei que existem algumas soluções que às vezes a gente pensa que pode ser um caminho. Por exemplo, a gente pode ir para o caminho de eu preciso de informações sobre isso, eu preciso saber o que fazer, então eu vou atrás do que as pessoas estão falando sobre esse problema. Só que nós vivemos em um tempo, que vocês já sabem bem, de excesso de informações, certo? Informação, gente, vamos lembrar, né, que informação não é conhecimento. Uma informação é só algo que alguém diz sobre alguma coisa. Essa informação, inclusive, ela pode estar correta ou não, né? Depende de muitos fatores, depende, inclusive, da cosmovisão daquela pessoa, os princípios que ela defende.
A princípio, uma informação é algo que alguém diz sobre alguma coisa. Agora, para aquilo se tornar um aprendizado, se tornar um conhecimento que eu realmente adquiri, o que precisa? O que você acha que precisa para essa informação se tornar um conhecimento? Algo que faz parte do meu arcabouço aqui de lições aprendidas. Eu vou dizer para vocês uma das questões. É preciso que aquela informação, de alguma forma, se transforme em algo prático, algo que eu consigo trazer para o exercício. Isso, gente, é a regra para o aprendizado das crianças, mas é também para o nosso aprendizado, aliás. Então, se você diz para a criança, olha, para você fazer uma conta de multiplicação com 2 algarismos, você faz primeiro a multiplicação usando o algarismo da unidade, depois o algarismo da dezena e assim por diante. Então, você passou uma informação. Só que aquele fato precisa se transformar em exercício, e não é só em matemática isso, né? Você precisa vivenciar aquilo até que faça sentido, até que aquilo crie uma lógica para você. E às vezes essa lógica só vem pela prática. Às vezes, é claro, a lógica vai vir pelo próprio exercício do pensamento. Você pode começar a ligar aquela informação com outras coisas que você já viveu, com outras coisas que você já leu, outras pessoas que você já conheceu e que viveram aquela mesma questão. Mas o ponto é que nesse mundo de redes sociais em que nós estamos, é cada vez mais difícil você organizar o pensamento porque você está enchendo a sua mente de informações soltas, aleatórias, fragmentadas. Você pega um pedacinho de cada coisa aqui, eu sempre falo sobre isso, né, gente? As pessoas estão vivendo de pedacinhos de informações, todas misturadas. Você pega um pedacinho de informação sobre uma coisa, um pedacinho de informação sobre outra, e você vai acumulando na sua mente de modo que aquilo vai gerando ansiedade. Porque o nosso cérebro, a nossa mente, não foi criada para isso. Não foi criada para ficar acumulando fragmentos de informações. Ela foi criada para absorver algo, processar aquilo, pensar, refletir e trazer lá para o fundo, quando aquilo faz sentido. Mas quem tem tempo, né, de pensar alguma coisa hoje em dia? Num momento, uma fase da vida, do mundo, sei lá, em que nós estamos correndo atrás desses fragmentos com a falsa sensação de que aquilo está nos tornando alguém com mais conhecimento sobre aquele assunto. É por isso que vocês me escreveram alguns, né, e-mails falando assim, eu corro atrás, eu faço várias coisas e eu não vejo uma solução. Seja no problema do meu filho que não quer estudar, não vai para frente, a hora da lição é um caos, seja nos problemas que eu estou enfrentando no meu dia a dia. Me parece que eu estou andando em círculos e que, não importa o que eu faça, não vou ver uma solução. Então, uma das soluções que a gente busca, que eu acho que não funciona, é essa, de ir atrás de pedacinhos. Outra é o fato de nós pensarmos de forma solta sobre as coisas. Até quem, às vezes, vai para um exercício, não sei se vocês já ouviram falar sobre aquele exercício de páginas matinais, que a pessoa todo dia de manhã senta e escreve 3 páginas. O que vier à sua mente você escreve. Agora percebam isso. Esse exercício, ele pode até ser terapêutico, porque é muito bom, né, você botar para fora o que está te angustiando. Mas não quer dizer que esse exercício necessariamente vai te ajudar a pensar corretamente. Sabe quando que eu pensei sobre isso? Quando nós aqui em casa estamos lendo os salmos, né? Todos os dias a gente lê um salmo. E o que nós já percebemos, já aprendemos, é que os salmos, eles sempre têm um problema, ou quase sempre, né? É alguém vivendo um problema, uma dor, uma perseguição, enfim. E aquela pessoa fala sinceramente sobre aquilo, seja Davi, seja outras pessoas. Só que
em algum momento durante o texto, você vai ver aquela pessoa direcionando aquele discurso para o lugar correto, que é considerar quem Deus é, quem nós somos, e que ou você precisa esperar nele com confiança, ou você precisa clamar pela ajuda dele e crer que ele vai resolver, enfim. Mas o que eu quero dizer, não é alguém que sentou e ficou só escrevendo sobre o que ele estava sentindo. Essa pessoa tinha uma lógica, até para a escrita, até para o pensamento ali. Ele sabia que ele podia colocar tudo o que ele estava sentindo, mas depois vinha um outro momento de considerar, como eu disse na aula, né, trazer Deus ali para o pensamento. Então, pensar sem uma ordem, sem uma estrutura, também é algo que eu acho que não é uma solução, sabe? Eu acho que a gente vai continuar pensando, pensando e às vezes continuar remoendo, magoando, enfim, ficando ansioso, porque nosso pensamento está ali, só tô colocando as coisas como elas vêm, como eu sinto. Então, eu lembrei, enquanto eu preparava essa conversa aqui, de um pedacinho de um poema que é bem conhecido e que eu já usei muito, desde que eu criei o blog ainda do Educar com Sapiência. Aquele poema do T.S. Eliot, em que ele fala: onde está a vida que perdemos vivendo? Onde está o conhecimento que perdemos na informação? Onde está a sabedoria? Onde está a sabedoria que perdemos no conhecimento? E onde está o conhecimento que perdemos na informação? Essas frases, essas 3 frases me comovem muito, sabe? Porque eu considero que realmente a gente perdeu muito da sabedoria nesse conhecimento que a gente acha que a gente tem e perdemos o conhecimento nesse excesso de informações. E aí a gente vai vivendo e vamos perdendo a vida, né? Como diz o poema dele. Então, nós precisamos aprender, se nós queremos viver com sabedoria, nós precisamos aprender a pensar corretamente. Só que antes de tudo, nós precisamos aprender a pensar sobre as coisas, né? Eu vou dizer para vocês que, assim, eu percebo que muitas pessoas não gostam de pensar sobre as coisas. Nós gostamos muito de ir para a prática, né? Isso é tão comum, gente. Vocês veem, eu dou aula há muito tempo e geralmente quando você vai apresentar uma palestra, uma aula específica, você precisa dizer assim, no começo, uma pequena base, né? De onde vem aquilo. E geralmente as pessoas ficam ansiosas nessa parte, porque, ai meu Deus, essa parte teórica é tão chata, né? Eu quero ir para a parte prática. As pessoas já têm isso. Eu não sei se isso é só aqui no Brasil, se isso é. Eu acho que é uma coisa muito do nosso tempo. Nós somos uma geração criada para atividade, para fazer as coisas. E não queremos pensar naquilo. Engraçado que uma coisa que eu vejo assim, tem um movimento muito grande hoje de interesse pela educação clássica. Só que o que eu fico com muitos pés atrás, assim, é porque eu vejo as pessoas se interessando em encontrar métodos na educação clássica, ou materiais, ou enfim, né? E não os princípios, não trazer para si os princípios. Gente, educação clássica, isso de você ter um pensamento ordenado, é uma das bases da vida ali, né? De quem quer uma educação nos moldes da educação clássica. Se você lê aquele livro A Vida Intelectual, do Sertilanges, né? Ou Sertilanges, não sei a pronúncia correta, mas é lindo aquele livro, gente. É emocionante porque você se vê em várias das coisas que ele fala e você percebe, gente, como eu preciso aprender a viver com sabedoria se eu quero buscar um conhecimento, se eu quero buscar desenvolver na vida. Mas a gente não quer, né? O Paulo sempre fala, ele fala assim, parece que nossa geração, ela vê uma coisa que funcionou e ela quer trazer aquilo, mas simplificar, pegar só a parte fácil do negócio.
sem o processo todo, a parte complicada mesmo. E eu acho que isso não é só para quem está procurando educação clássica, isso é para muita gente que acaba se deixando levar pela busca do tá bom, eu preciso de um remédio aqui, preciso de uma solução e pronto. Não quero ficar pensando sobre isso. Mas se você está ouvindo até aqui, esses 20 minutos, provavelmente você não faz parte desse grupo e você está realmente dedicado e empenhado nessa busca por uma vida que realmente pensa, reflete as coisas, né? Então, é claro que eu não tenho como passar para vocês aqui tudo que nós conversamos, né, naquelas quase 2 horas de aula ali, sobre como ensinar a criança a lidar com os problemas, mas o que eu queria incentivar, encorajar vocês aqui, é trazer para o dia a dia esse hábito de refletir sobre a vida. Aquilo que nós deveríamos fazer, né, no dia do descanso. Já comentei muitas vezes, né, gente, aquele livro Põe Ordem no Seu Mundo Interior, foi um livro que me ajudou a pensar sobre isso do sabá, o dia do descanso, não só como um dia para você parar de fazer as coisas, mas é um dia em que você ia considerar a semana que você viveu, considerar como você viveu diante de Deus aquilo tudo e como você viveria a semana seguinte. Então, esse hábito de você pensar como eu vivi o dia de hoje, porque na aula eu falei, vamos começar pensando no final de cada dia. O que foi bom hoje? E o que não foi bom? Esse simples exercício, gente, não, mas isso é tão simples. Mas é como aquele que eu falei de começar o dia com uma pequena oração, de 1 minutinho. Esse simples exercício, ele nos ajuda a criar o hábito de pensar sobre a nossa vida, para a gente não ficar vivendo nessa sensação de todo santo dia eu acabo me entrando nos mesmos problemas. Eu já sabia ontem que isso aqui era um problema e hoje eu acabo repetindo isso de novo, porque às vezes nos falta essa capacidade ou essa disposição de pensar o que eu fiz hoje, o que funcionou, o que não funcionou, o que foi bom, o que não foi bom, o que não foi correto, o que não foi virtuoso, por exemplo. Então, esse exercício, essa estratégia que eu passei para ensinar a criança a pensar sobre os problemas, lidar com os problemas, tem vários pontos aí pela frente, né? Que nós vamos considerar ainda posteriormente e tudo isso, mas o primeiro deles é você ajudar a criança a refletir sobre o dia que ela viveu. Só essas 2 perguntinhas. A partir daí, é claro, existem outros aspectos, mas se você conseguir começar por aí, criando na criança e em você mesmo, porque eu acho que isso tem que começar sempre por nós. Nós temos o grupo lá de acompanhamento, nós vamos essa semana fazer isso. Todos os dias o pessoal desse grupo vai fazer a sua folhinha lá do que foi bom, o que não foi bom, para a gente considerar, né, essa questão da prática, primeiro na nossa vida, depois na vida da criança. Então, refletir de modo organizado sobre a vida, sobre o que nós fizemos, sobre o que nós pretendemos fazer, eu creio que é um grande desafio que nós temos. Parece bobeira, mas se você coloca isso em prática, você vai ver começar a desenvolver ali na sua vida esse hábito de pensar sobre o que você viveu e organizar o seu pensamento em uma direção. Agora, se você me diz assim, olha, eu estou precisando de ajuda sobre isso, eu preciso realmente organizar o meu pensamento, eu preciso de clareza no que eu estou vivendo. Às vezes eu quero organizar a educação dos meus filhos ou dos meus alunos, mas meu norte pessoal não está organizado. Então, eu tenho 2 convites para você. Um deles é que você pode vir fazer parte aqui com a gente desse grupo, porque nós decidimos trabalhar muito mais na academia, direcionando o nosso trabalho para nos aproximar das pessoas e caminhar junto com quem precisa dessa orientação, desse apoio, de alguém que consegue te ajudar a ver com clareza aquilo que você está passando
identificar o problema real por trás de certos problemas, como nós conversamos naquela aula. Se você pensa, bom, hoje não tenho como participar da academia, uma coisa que eu acho que você pode fazer, se você ainda não está lá no nosso canal do Telegram ou na nossa lista de e-mails, por que eu digo isso, gente? Porque a gente tem criado algumas oportunidades, como essa aula que nós tivemos, que eu achei muito bom pelos e-mails que eu recebi, o quanto quanto clareou certas coisas para o pessoal. E às vezes, assim, você pode, nossa, eu nem fiquei sabendo disso, então tenta acompanhar lá. E você clica lá no Telegram para para ele te dar as notificações. E aí você vê que tem uma coisa assim, você vai lá e participa, se for aquele assunto que você precisa. Realmente nós temos buscado ajudar cada um que se aproximou em busca de uma ajuda prática. Nós queremos ajudar praticamente, mas nós acreditamos que essas soluções práticas para a área da educação, elas envolvem mudanças reais, transformações no nosso caráter primeiro, e é por isso que eu converso sobre isso com vocês. Então, aqui no link aqui embaixo, você encontra o link para saber mais sobre a academia, sobre o Telegram, sobre as cartas que eu envio toda semana. Amanhã tem mais uma cartinha chegando. E você perceber, ir acompanhando o que nós podemos fazer para encontrar esse norte, esse rumo e organizar o nosso pensamento e organizar a nossa ação, parar de viver remoendo as coisas e partir para soluções práticas que vão transformar a nossa vida e a vida das nossas crianças pela graça de Deus e para a glória dele. Então, fiquem com a gente aqui, vamos caminhando juntos, que nós vamos, de pouquinho em pouquinho, ganhando esses pequenos passos nesse rumo que a gente precisa, nesse tipo de caminhada em que nós estamos. Certo, minha gente? Espero que vocês tenham gostado desse café de hoje. Estejam animados para começar hoje mesmo a colocar em prática esse exercício de refletir sobre como foi o seu dia e o que você pode fazer a partir daqui para buscar organizar o seu pensamento. Nos vemos então no nosso próximo episódio aqui das nossas conversas para um café. Até mais, gente!